Na videoaula de hoje trabalharemos o conceito de teoria da firma com foco na produção. A teoria da firma estuda o modo pelo qual as empresas organizam sua produção e como seus custos de produção variam à medida que ocorrem alterações nos preços dos insumos e nos níveis de produção. Mostra também como uma empresa toma decisões de produção com base na minimização dos custos e como os seus custos variam com o volume produzido. Decisões de produção. As decisões de produção podem ser entendidas através de 3 passos: tecnologia de produção, restrições de consumo e escolha de insumos. Tecnologia de produção. As empresas podem transformar os insumos, fatores de produção, em produtos de várias maneiras, usando várias combinações de mão de obra, matérias-primas e capital. Podemos descrever a relação entre os insumos do processo produtivo e o produto resultante como uma função de produção. A função de produção é uma função que indica o produto máximo, o máximo volume de produção que uma empresa produz para cada combinação específica de insumos. Embora na prática as empresas utilizem inúmeros insumos para simplificar a análise, concentraremos apenas em 2 insumos, o trabalho e o capital. Assim, a função de produção poderá ser escrita da seguinte forma: Q é igual a F, que multiplica K e L. Essa equação nos diz que a quantidade de produto produzida depende da quantidade dos insumos capital e trabalho, de como vai ser a combinação entre mão de obra e capital, para que essa combinação produza uma quantidade X de produtos. Por exemplo, imaginemos que um empresário decida montar uma empresa de confecção. Para montar uma empresa de confecção, os principais insumos que ele vai utilizar serão a própria matéria-prima, que é o tecido, as máquinas de costura e os costureiros, a mão de obra. Dependendo da forma como ele combina a quantidade de mão de obra, de pessoas que vão trabalhar, com a quantidade de máquinas existentes dentro da confecção, ele consegue produzir uma quantidade maior ou uma quantidade menor do produto final dele, que no caso, como é uma confecção, pode ser qualquer roupa, qualquer produto de vestuário que ele esteja produzindo. Se por acaso ele coloca uma quantidade de mão de obra que não esteja de acordo com a quantidade de equipamentos ou de capital que ele tem, pode acontecer de, ao invés dele conseguir aumentar a sua produção, ele terá então uma redução dessa produção. Então, essa quantidade produzida, ela depende, ela está em função da combinação de capital e de trabalho que é utilizado para executar essa produção. E é assim que a gente define a função de produção. A quantidade produzida depende ou está em função da combinação e quantidade de trabalho e capital empregados nessa produção. Como a função de produção permite que o insumo seja combinado em proporções, os insumos sejam combinados em proporções variadas, o produto pode ser gerado de diversas maneiras. Isso pode significar empregar mais capital e menos trabalho, ou vice-versa, ou seja, empregar mais pessoas e menos máquinas e equipamentos. Aí depende de como o empresário resolve ou decide tomar essa decisão da combinação dos fatores produtivos. Por exemplo, a colheita de uma lavoura pode ser realizada por uma grande quantidade de pessoas, no caso, intensiva em mão de obra, ou pode ser realizada por uma única máquina, ou seja, pelo insumo capital, no mesmo intervalo de tempo. No mesmo caso, seria intensiva em trabalho. No primeiro caso, seria intensiva em trabalho, onde tem muitas pessoas trabalhando. E no segundo caso, a gente diz que é uma produção intensiva em capital, porque está utilizando mais uma proporção muito maior de máquinas e equipamentos em relação ao número de trabalhadores. Observe que uma determinada função de produção se aplica a determinada tecnologia, isto é,
um determinado grau de conhecimento a respeito dos diversos métodos que poderiam ser utilizados para transformar os insumos em produtos. Ou seja, à medida que a tecnologia se torna mais avançada, a função de produção muda, ela se modifica. Uma empresa pode passar a obter maior volume de produção por meio de um determinado conjunto de insumos em um determinado período de tempo, dependendo da tecnologia de produção que ela utiliza. Curto prazo versus longo prazo na produção. Bom, assumindo que as empresas têm que considerar se os insumos produtivos podem ser substituídos uns pelos outros, no caso capital e mão de obra, por exemplo, e nos casos em que isso pode ocorrer, quanto tempo é necessário para essa substituição? O importante é distinguir entre curto e longo prazo quando analisamos a produção. Curto prazo refere-se ao período no qual um ou mais insumos não podem ser modificados, ou seja, no curto prazo, há sempre pelo menos um fator de produção que não pode ser modificado. O que significa que, em uma empresa, voltando ao nosso exemplo da confecção, se a gente tiver a confecção montada e o número de máquinas já estabelecidos e um número X de empregados contratados, é mais fácil para o dono da confecção alterar, aumentar ou reduzir a quantidade de empregados do que a quantidade de máquinas e equipamentos. Então, nesse caso, disse que o fator fixo é um fator que permanece constante, enquanto o fator variável, que seria a mão de obra, varia, mas pelo menos um dos fatores permanece constante. Se a confecção tem ali 10 máquinas no seu interior, né, disponíveis para aquela produção, e tem 10 funcionários, mas há um aumento ou uma redução da demanda, o empresário ele não vai desfazer das máquinas ou comprar mais máquinas de uma rapidez, né, do dia para a noite, mas ele pode contratar mais pessoas ou demitir pessoas caso isso seja necessário. Então, nesse caso, disse que no curto prazo, pelo menos um fator que geralmente é o fator fixo permanece, aliás, é o fator capital, permanece fixo, permanece constante e não se altera. No longo prazo, acontece que no longo prazo pode variar todos os insumos, tanto os fatores, no caso de capital, quanto os fatores de mão de obra, porque no longo prazo tudo pode mudar, né? A empresa, inclusive, pode fechar, ou ela pode se tornar uma multinacional, expandir para o mundo inteiro. Então, no longo prazo, é aquele momento onde todos os fatores de produção variam de quantidade. Como seria de se esperar, os tipos de decisão que as empresas podem tomar são muito diferentes no curto e no longo prazo. No curto prazo, as empresas podem variar a intensidade da utilização de determinada fábrica e equipamentos. No longo prazo, as empresas podem modificar a capacidade das fábricas de produzir. Ou seja, no curto prazo eu resolvo se eu vou contratar mais mão de obra, por exemplo, e utilizar todas as máquinas, ou se eu vou reduzir a quantidade de mão de obra e utilizar menos máquinas, deixar algumas máquinas paradas. Então, isso é curto prazo. No longo prazo, eu posso definir se eu vou expandir a empresa, comprar muito mais máquinas, construir um novo prédio, construir filiais dessa empresa em outros municípios, em outros estados, em outros países, ou simplesmente eu posso decidir manter a empresa do jeito que ela está, ou alterar ali só uma ou duas máquinas, né? Contratar um ou dois funcionários, ou simplesmente, dependendo da situação da economia e do mercado que a empresa atua, resolve fechar a empresa ou diminuir drasticamente a sua atuação no mercado. Isso a longo prazo. Então, no longo prazo, modifica-se pode ser modificada a capacidade de produção da empresa. No curto prazo, eu modifico a intensidade de utilização dos fatores de capital e de trabalho. Contudo, nenhum período específico separa o curto prazo do longo prazo. Eu não sei quando é que é curto prazo, quando é que é longo prazo geral. Isso vai depender do produto que a empresa fabrica e do ramo de atividade dela. Tem empresas
que o longo prazo demora muito a chegar, né? E tem empresa que o longo prazo chega rapidamente. Por exemplo, o longo prazo pode ser tão curto quanto um dia ou dois, no caso de um balcão para uma criança vender limonada, por exemplo. E tão longo quanto 5 ou 10 anos, no caso de um fabricante de produtos petroquímicos ou de uma indústria automobilística. Então, no caso das crianças aí com a mesinha lá para vender limonada, o curto prazo é bem curto, né? O longo prazo pode ser de manhã para tarde, pode mudar toda a estrutura. Mas para uma fábrica de automóveis, por exemplo, isso pode levar mais tempo, né? Pode durar 10 anos sem alterar a quantidade de máquinas e de fatores fixos que a empresa utiliza para produzir seus automóveis. Então, depende do produto e depende do ramo de atividade da empresa para a gente definir o que é curto, né? Quando é curto ou quando a empresa passa para o longo prazo. Produção com um insumo variável. Nesse caso, o insumo é o trabalho. Considerando que nós vamos trabalhar a ideia de curto prazo e que no curto prazo, pelo menos um dos fatores permanece fixo. Se nós estamos trabalhando com duas variáveis, que é o capital e o trabalho, então o insumo fixo a gente considera como sendo o capital e o insumo variável é, portanto, o trabalho. Quando uma empresa tem que decidir quanto vai adquirir de determinado insumo, ela tem de comparar o benefício que ela vai obter com o custo que ela vai ter para adquirir aquele insumo. Ou seja, se eu vou contratar mais uma pessoa para trabalhar na minha empresa, eu tenho que identificar quanto é que ela vai me custar e o quanto ela vai me gerar de retorno durante o tempo que ela estiver trabalhando comigo. Que ela tem que gerar o valor do salário dela, mais um extra, que no caso é o lucro da empresa. Então, a empresa precisa ter essa percepção. Às vezes é interessante olhar para o benefício e o custo em umas perspectivas incrementais, né? Procurando saber qual seria o produto adicional que resultaria de certo incremento no insumo. Ou seja, se eu contrato uma pessoa, quanto é que aquela uma pessoa consegue produzir a mais dentro da minha empresa? Quantas unidades do produto ela acrescentaria na minha produção total? Outras vezes, é mais interessante fazer comparações na média, considerando o resultado de um aumento substancial do insumo, por exemplo. Se eu contrato aí mais 5 funcionários, quanto que esses 5 funcionários, em média, colaboram para o aumento da produção da minha empresa? Seria mais ou menos isso. Produção, ainda continuando, né? Quando o capital é fixo, mas o trabalho é variável, o único jeito da empresa aumentar a produção é aumentando o insumo do trabalho. Para decidir quanto aumentar a quantidade de mão de obra, ou seja, quantas pessoas contratar a mais para aumentar a produção, será necessário conhecer de que forma o volume de produção aumenta, se é que aumenta, né? À medida que o insumo trabalho é acrescido. Então, para exemplificar, vamos analisar a seguinte tabela. Essa tabela, ela trata aqui produção com insumo variável. Na tabela nós temos na primeira coluna quantidade de trabalho, que é o L. Na segunda coluna quantidade de capital, que é o K. Na terceira coluna a produção total, que é o Q, a quantidade total de produtos produzidos. Na quarta coluna produto médio da mão de obra. E na quinta coluna produto marginal da mão de obra. Por quê? Porque nós estamos medindo o produto médio e marginal daquele insumo que varia, que é o trabalho ou a mão de obra. Então, nós temos aqui, ó, as quantidades de trabalho variam do 0 ao 10. Seria, por exemplo, a gente poderia exemplificar como se fosse cada item desse aqui, o número de trabalhadores dessa empresa. Então, ele começa com nenhum, daí depois ele contrata mais uma pessoa e assim até chegar no 10º funcionário. A quantidade de capital é fixa, que seria a quantidade, por exemplo, de máquinas. Por quê? Porque nesse caso nós estamos trabalhando com um insumo variável. Então, quem está variando é o trabalho. O capital permanece fixo. Tá faltando um L aqui, tá? Mas é capital. Não, então, se o capital é fixo, ele é 10.
no caso desse exemplo, a empresa teria 10 máquinas e ficaria com as 10 máquinas durante todo o período, porque esse capital não vai aumentar nem diminuir de quantidade, ele é fixo. E aí, nós vamos para a coluna aqui do produto total. No produto total, nós temos o seguinte: tem aí, é dada uma função de produção, nós não vamos analisar os critérios dessa função, mas só identificar como que isso poderia se desenrolar numa produção fictícia aqui. Quando ele tem 10 máquinas e não tem nenhum trabalhador, se não tem ninguém para produzir, então a produção dele total é igual a 0, não tem produção. Contudo, quando ele contrata um trabalhador, e ele já tinha as 10 máquinas, esse trabalhador, então, consegue produzir aqui 10 unidades do produto. Ele resolve contratar mais um trabalhador, e agora ele tem 2 trabalhadores. Esses 2 trabalhadores juntos, com 10 máquinas, produzem 30 unidades do produto. Aí ele contrata mais um trabalhador. Os 3 trabalhadores juntos, né, trabalhando juntos, eles conseguem, com 10 máquinas, produzir um produto total de 60. 4 trabalhadores com 10 máquinas produzem, então, 80 unidades. 5 trabalhadores com 10 máquinas conseguem produzir 95 unidades. 6 trabalhadores com 10 máquinas produzem 108 unidades. 7 trabalhadores com 10 máquinas produzem 112 unidades. 8 trabalhadores com 10 máquinas produzem 112 unidades, não aumentou e nem diminuiu aqui, manteve a produção da quantidade de trabalhadores anteriores. 9 trabalhadores produzem 108 unidades e 10 trabalhadores produzem com 10 máquinas 100 unidades. O que a gente observa? Que esse produto era nada, de repente ele começou a aumentar até chegar num ponto máximo e depois ele começou a diminuir novamente. Bom, vamos lá. Como que eu calcularia aqui o produto médio? O que o produto médio quer me dizer? Ou o que eu analiso através do produto médio? O produto médio me diz quanto, em média, cada trabalhador contribui, né, no total da produção, na média, considerando o volume total de produção e o número de trabalhadores. Então, eu vou pegar a quantidade de produtos produzidos e dividir pelo número de trabalhadores. Aqui eu tinha nenhum, então não tem nem como calcular, porque 0 não se divide, né? E aí a gente tem, ele contratou um funcionário e esse funcionário produziu 10. Como que eu vou saber o produto médio desse trabalhador? O produto médio é a quantidade dividido pelo número de trabalhadores. Então, seria 10 dividido por 1. 10 dividido por 1 é 1. Significa que esse trabalhador produziu 10 unidades. Agora, quando ele contrata o segundo trabalhador, e agora eu tenho 2 trabalhadores, o produto total é de 30. Quanto na média, cada um desses trabalhadores contribuiu com a produção? É 30, nesse caso, dividido por 2. Então, dá que em média, cada trabalhador produz, então, 15 unidades. Quando ele contrata o terceiro trabalhador, esses 3 trabalhadores juntos produzem 60 unidades. Quanto na média cada um contribuiu com a produção? 60 dividido por 3 é, então, 20. Essa é a produtividade ou a produção média de cada trabalhador. Quando contrata o quarto e agora 4 funcionários juntos produzem 80, 80 dividido por 4 também é 20. E assim ele vai considerando os valores totais produzidos e aí ele começa então, quando ele chega no quinto trabalhador, a produtividade, o produto total dele é de 95. Só que aí na média, 95 dividido por 5 dá 19. Cada trabalhador, então, começa a produzir, na média, um valor menor do que estava produzindo aqui quando ele tinha 3 e 4 trabalhadores. E isso vai declinando ao longo do período, né? Vai havendo uma queda na participação média de cada trabalhador. Mas aí foi feito o cálculo, ok. Aí, quanto ao produto marginal, o que é o produto marginal? O produto marginal mede a variação na quantidade produzida devido ou em função de uma variação na quantidade de mão de obra. Então, só tem como medir a variação através do momento que ele contrata um funcionário. Então, aqui ele contrata... e o marginal, ele sempre vai trabalhar à margem. O que cada
ou cada acréscimo incremental modifica no total da minha produção. Então, olha só, quando ele contrata uma pessoa, a variação antes era 0, o total de pessoas, agora é 1. A quantidade produzida antes era 0, agora é 10. Variou em quanto? De 0 para 10, variou em 10. Então, seria a variação da produção total, que era 0, agora é 10. Então, 10 menos 0 é 10. A variação aqui é de 10 dividido pela variação do número de funcionários, que é 1. Então, vai ser 10 dividido por 1, que é igual a 10. Ou seja, esse trabalhador acrescentou nessa produção um total de 10 unidades do produto. Ou essa unidade de trabalho acrescentou na minha produção total 10 unidades do produto. Quando ele contrata mais um trabalhador, ou seja, qual foi a produção agora quando ele tem 2 funcionários? A produção total é de 30. Só que olha só, quanto que variou? Quanto que ele produzia antes quando ele tinha só um funcionário? Ele produzia uma quantidade de 10 no total. Agora ele produz 30. Então, quanto que variou aqui a produção? Variou de 10 para 30, é igual a 20. Só que o total de funcionários era 1 e subiu para 2. Então, a variação de funcionários aqui é de 1. Para calcular o produto marginal, eu pego a variação da quantidade dividido pela variação do trabalho. A quantidade aumentou, variou em 20, dividido por 1, que foi a variação dos trabalhadores. Então, 20 dividido por 1 é 20. O produto marginal desse trabalhador foi de 20. Significa que esse segundo trabalhador acrescentou na produção dessa empresa um valor, uma quantidade total de produtos de 20 unidades, enquanto que o primeiro trabalhador contribuiu com a produção de 10 unidades. Os dois juntos, então, produziram 30. Quando ele contrata o terceiro trabalhador, então ele produz 60 unidades. Quanto que ele produziu antes de ter o terceiro, quando ele tinha só 2? Era 30. Agora ele produz 60. Se era 30 e agora é 60, a variação foi de quanto? De 30. E o número de trabalhadores era 3, agora é 2, então variou em 1. No 30, que é 60 menos 30, dá 30 dividido por 3 menos 1, que é 1. Então, nós temos uma produtividade marginal aqui de 30. Significa que esse terceiro trabalhador sozinho conseguiu contribuir com a minha produção em 30 unidades. E isso ele vai fazendo essa conta até chegar um momento em que zera, em que quando ele contrata um trabalhador a mais, esse trabalhador a mais não acrescenta nada na produção dele. Vamos lá, vamos supor que no item 7, ele tinha 7 trabalhadores, ele conseguiu produzir 112 unidades. Quando ele contratou mais um, esse junto, né, antes 7 trabalhadores juntos produziam 112. 112 dividido por 1, aliás, 112 aqui, a variação, antes ele produzia 108. 108 para 112 é 4. 4 dividido por 1 é 4. Ele variou, né, acrescentou aqui nesse trabalho 4 unidades. Quando ele contrata o 8º trabalhador, a quantidade total de produtos que ele produz não aumenta, ela mantém 112. Então, quanto que variou a produção? Nada, em nenhuma unidade, é 0. A variação aqui é de 0. Se ele contrata mais um trabalhador, por exemplo, aqui o 9º trabalhador, ele consegue produzir 108 unidades. O que aconteceu? Antes ele produzia 112, agora ele está produzindo só 108. E qual é a diferença aqui? Menos 4. Caiu em 4 unidades a produção dele quando ele contratou o 9º trabalhador. Nesse caso, esse trabalhador, ao invés de acrescentar na produção dele, ele gera um custo, porque o funcionário gera um custo, né? O empresário ele tem que pagar o salário do funcionário e todos os encargos. E só que esse funcionário, ao invés de aumentar a produção dele, ela diminuiu a produção dele em 4 unidades. E aí, no 10º trabalhador, acontece que essa redução aumenta ainda para 8 unidades de queda na produção. Isso significa que, nessas condições, quanto mais trabalhadores ele acrescentar nesse processo, menor será a produção dele. O que está acontecendo? Ele está diminuindo a quantidade produzida e aumentando os custos de produção. Então, ele vai estar no prejuízo. Ele precisa, então, buscar uma situação onde ele consiga ter lucro com o trabalho dele, com a produção da empresa dele. E para isso ele precisa identificar qual é o melhor ponto.
né? Ou seja, é o ponto onde ele não tem queda na produção com a contratação de mais um, porque quando ele contrata mais um, a expectativa é de que a produção dele irá aumentar. Quando ele contrata, essa produção cai, ele está gerando prejuízo para a empresa. E aí o empresário precisa estar ciente e compreender como que ele deve agir para reduzir esse problema. Então, as primeiras 3 colunas apresentam o volume de produção que se pode ser gerado em um mês, com diferentes quantidades de trabalho e mantendo-se o capital fixo em 10 unidades. A primeira coluna apresenta a quantidade de trabalho, a segunda indica a quantidade fixa de capital e a terceira mostra o volume de produção obtido. Quando o insumo trabalho é igual a zero, o volume de produção também é zero. Porque se não tem gente para trabalhar, não vai ter produto. Pode ter 50 máquinas, mas se ninguém vai operar a máquina, então ele não tem produção. Dessa forma, o volume de produção eleva-se à medida que o trabalho aumenta, até o momento em que o insumo trabalho alcança 8 unidades, no caso da nossa tabela. A partir desse ponto, o volume de produção diminui. A explicação é que, embora inicialmente cada unidade de trabalho seja capaz de obter uma vantagem cada vez maior do equipamento e das instalações disponíveis, após determinado ponto, quantidades adicionais de trabalho não são mais úteis, podendo atrapalhar o andamento da atividade e assim reduzindo a produção. Por exemplo, 5 pessoas podem operar uma linha de montagem melhor do que 2. Porém, 10 pessoas podem tropeçar uma nas outras e atrapalhar a produção dos outros. Então, ninguém produz. E aí, ao invés de aumentar, mesmo tendo um número maior de funcionários, ele diminui a produção. Curva do produto total. Graficamente, a figura mostra que o volume de produção aumenta até atingir o valor máximo de 112 unidades. Aqui ainda continuando naquela nossa tabela. Olha, o que está acontecendo? Aqui nós temos a quantidade produzida na vertical e na horizontal nós temos a mão de obra. O que acontece? À medida que esse empresário vai aumentando a quantidade de mão de obra, a produção ela aumenta primeiro a níveis crescentes e depois ela chega em um determinado ponto em que ela continua crescendo, só que esse crescimento é cada vez menor até alcançar o limite máximo que é de 112 unidades por mês, quando ele tem 8 funcionários. A partir daí, cada vez que ele acrescenta um funcionário, a tendência é que essa produção diminua. Aqui ele diz, então, que a figura mostra que o volume de produção aumenta até atingir o valor máximo de 112, que está aqui. Após esse ponto, apresenta uma diminuição, que também está aqui. Essa parte da curva do produto total encontra-se tracejada, indicando que volumes de produção com mais de 8 unidades de trabalho por mês não são economicamente viáveis. Não pode ser lucrativo utilizar quantidades adicionais de um insumo para gerar uma produção menor. Então, nesse caso, ele não deve contratar mais pessoas além da 8ª pessoa que ele contratou aqui. Produto médio e produto marginal. A contribuição que cada trabalho dá ao processo produtivo poderia ser descrita em termos do produto médio e do produto marginal do trabalho. Produto médio. Voltando à tabela 1, a 4ª coluna apresenta o produto médio do trabalho, que é a produção por unidade de insumo-trabalho. O produto médio é calculado pela divisão do produto total pela quantidade total de insumo-trabalho, ou mão de obra. O produto médio do trabalho mede a produtividade da força de trabalho da empresa em termos de quanto produto cada unidade de trabalho produz em média. Na tabela, o produto médio aumenta inicialmente, porém passa a cair quando o insumo trabalho torna-se superior a 4. Que se a gente voltar aqui, vocês vão ver exatamente aqui o produto médio. Quando o produto do trabalho é 4, ele está ainda subindo. Quando passa de 4 para 5 unidades de trabalho, a produção total dele até aumenta. Tá vendo? De 80 para 95. Só que, em média, cada trabalhador agora contribui com 19, ao invés de 20 unidades. Então, há um aumento total na produção, porém, a contribuição de cada trabalhador é menor.
O produto médio é calculado pela divisão do produto total pela quantidade total de insumos de trabalho, né? E aí, voltando lá. Aqui, aí sobre o produto marginal. A quinta coluna da tabela 1 apresenta o produto marginal do trabalho. O produto marginal é o volume de produção adicional, aquilo que se acrescenta, ao se acrescentar ou aumentar uma unidade do insumo de trabalho. Por exemplo, com o capital fixo em 10 unidades, quando o insumo de trabalho aumenta de 2 para 3, o produto total é elevado de 30 para 60, ocasionando um volume adicional de produção igual a 30 unidades quando ele contrata essa terceira pessoa. O produto marginal do trabalho pode ser expresso como a variação da quantidade dividido pela variação do trabalho ou mão de obra, ou seja, a variação do volume de produção resultante do aumento de uma unidade do insumo de trabalho, que é a variação de L. A curva do produto médio e marginal. A figura apresenta as curvas de produto médio e de produto marginal. No vertical, nós temos a produção por trabalhador por mês, e aqui nós temos a quantidade de mão de obra ou de trabalho por mês. Nota que o produto marginal, essa curvinha mais acentuada aqui, tá vendo? Ela aumenta acentuadamente nos primeiros contratações, e é quando ele chega no terceiro trabalhador, né? Ele começa aí, terceiro trabalhador, e de repente ele começa a cair a partir desse ponto, até chegar aqui no oitavo trabalhador, aonde a partir do oitavo ele tem então uma produção negativa, né? Onde há uma queda no produto total. Quando a gente fala sobre o produto médio e também uma queda no produto marginal, né? O produto, esse é o marginal. O produto médio, tá vendo que a curva do produto médio ela é menos acentuada, ela é um pouco mais na horizontal, porque é média. E na média você não varia muito, ela pega uma média geral, né? Traz para o meio, nem muito alto, nem muito baixo, então é uma média. Só que mesmo esse produto médio, à medida que se vai acrescentando o número de trabalhadores, há uma elevação da quantidade de produtos produzidos por trabalhador em média, e depois esse valor, a partir do nosso exemplo, no quarto trabalhador contratado, a partir daí, se ele continua contratando mais pessoas, esse produto médio começa a cair até ultrapassar aqui o limite máximo de 8 trabalhadores, enquanto o produto marginal aqui era igual a zero. A partir do oitavo trabalhador, vai acontecer uma queda acentuada do produto marginal e também da produção total, o que vai também refletir numa queda acentuada do produto médio por trabalhador. Unindo as duas curvas aqui, né, as curvas de produto. Bom, se a gente pega aqui, nós temos curva do produto médio e marginal. Observe que o produto marginal é sempre positivo quando o volume de produção é crescente. Então, vamos lá. Aqui, essa curva acentuada é o produto marginal. Essa curva é o volume total de produção, certo? Enquanto essa curva ela é crescente, tá vendo que ela tem um crescimento, mas um crescimento crescente. Enquanto o crescimento dela é crescente, a curva de custo marginal, ela é crescente também acentuadamente. Quando essa curva aqui de produção continuar crescente, mas com crescimento negativo, ou seja, com um crescimento cada vez menor, que seria um crescimento ou um rendimento decrescente, essa curva de custo marginal passa então a também apresentar uma queda na quantidade produzida por cada trabalhador contratado. Isso ocorre porque o acréscimo de mais um trabalhador na linha de produção torna ela mais lenta e ocasiona um real decréscimo no produto total. E isso implicaria num produto marginal negativo para esse trabalhador, até chegar no ponto em que o produto marginal aqui é negativo. Isso mesmo que ele está falando. Disse que, à medida que aumenta o uso de determinado insumo, mantendo fixo os demais,
acaba-se chegando a um ponto em que a produção adicional resultante decresce, ou seja, se torna negativa, produz menos do que produzia antes, dependendo da combinação. A lei dos rendimentos marginais decrescentes geralmente aplica-se ao curto prazo, quando pelo menos um dos insumos produtivos permanece inalterado, mas também aplica-se ao longo prazo, quando acontece o rendimento decrescente da produção. A produção cresce, mas cresce cada vez menos à medida que você acrescenta os insumos produtivos. A lei dos rendimentos decrescentes aplica-se a uma tecnologia específica de produção, porque quando você muda a tecnologia, muda a combinação dos fatores, também vai aumentar. A lei dos rendimentos decrescentes vamos dizer assim, ela vai tornar a existir num outro momento, mas ela altera naquele momento. Ao longo do tempo, entretanto, as invenções e outros avanços tecnológicos podem vir a permitir que toda a curva do produto total seja deslocada para cima, de tal maneira que um maior volume do produto possa ser produzido com os mesmos insumos anteriormente utilizados. Agora, quando há um avanço tecnológico, olha o que pode acontecer. Nós temos aqui oferta 1, oferta 2 e oferta 3. O que nós temos? A oferta 1 é baseada numa determinada tecnologia ou combinação dos fatores produtivos. Quando há uma melhora tecnológica, um avanço tecnológico, a tendência é que aconteça uma quantidade maior da produção, uma produção maior, com quantidades pouco acréscimo aqui nesse caso, ou mesmo a quantidade aqui de trabalhadores e máquinas e equipamentos. Então, a melhoria do avanço tecnológico, você aumenta a produtividade da empresa, aumenta a quantidade de produção total, utilizando as mesmas quantidades de insumos anteriormente utilizadas. E isso vai acontecendo à medida que há uma melhoria acentuada dos itens de tecnologia que melhoram a produção e a produtividade. Suponhamos que, com o decorrer do tempo, à medida que se aumenta a mão de obra na produção agrícola, por exemplo, estejam também ocorrendo avanços tecnológicos, como, por exemplo, sementes geneticamente modificadas, que resistem a aplicações de pesticida, fertilizantes mais poderosos e mais eficazes, ou ainda melhores equipamentos rurais. O que está acontecendo? Avanço tecnológico na área agrícola. Nesse caso, o produto total sofre uma variação do ponto A para o ponto B e depois para o ponto C, ou seja, ao longo do tempo, a produtividade da mão de obra aumenta devido aos avanços tecnológicos. E, por hoje, a gente termina por aqui. Deixo com vocês aí para a próxima aula continuar, para a próxima videoaula continuar com a produção anterior da firma, vendo então sobre a produtividade da mão de obra, mas em relação à função de produção, produção total, produtividade média e produtividade marginal, é esse o nosso assunto, por enquanto encerra por aqui. Se inscrevam no canal e deixem um joinha aí para a gente continuar postando para vocês novos conteúdos de economia, microeconomia e introdução à economia. Muito obrigada a todos.